Olá. Por volta do ano 300, 310 depois de Cristo, reinou o imperador Constantino. Esse imperador foi aquele que fez do cristianismo a religião oficial do governo no mundo todo. Ele era imperador de Roma e nessa época Roma ainda detinha grande parte do mundo como governante. Sua mãe, chamada Helena de Constantinopla, chegou no filho e disse: Filho, o Monte Sinai fica no Egito. Por causa dessa palavra, Constantino então resolveu decretar que o Monte Sinai ficava no Egito. E ninguém naquela época ousou falar o contrário, porque era a rainha que estava dizendo que aquele lugar era o Monte Sinai. Apesar dela nunca ter pisado os pés no lugar, mas ela disse que era aquele lugar, ponto, e acabou. E assim, o mundo todo conhece o Monte Sinai como se fosse no Egito. O grande problema é que nunca acharam nada que provasse que houve um êxodo no local onde disseram que era o Monte Sinai. E por causa disso, muitas pessoas dizem que o êxodo não aconteceu. E realmente fica difícil provar uma coisa que não tem prova nenhuma, que não tem detalhe nenhum a respeito. Os arqueólogos trabalharam na região e não encontraram nada. Então, por isso eles dizem que o êxodo não aconteceu, é apenas uma história. E tem muita gente que, por causa disso, não acreditam que a Bíblia possa ser verdadeira. Mas os tempos vão passando e a gente vai descobrindo as coisas. Deus está trazendo à tona muitas coisas, muitas evidências, para que não haja dúvida alguma de que a palavra dele é a verdade. Há pouco tempo não vou dizer, mas em 1945 para cá, da Segunda Guerra para cá, Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a mudar. Mas não eram divulgadas, era proibido a divulgação. E o mundo ficou sem saber a respeito desse assunto que nós vamos tratar aqui, se o Monte Sinai é no Egito ou se é na Arábia Saudita. Eu quero te trazer algumas informações que acredito que você vai pensar como eu também, que realmente o Egito não é o local do Monte Sinai. E eu quero te dar essas provas. Porque para mim essas provas foram suficientes para eu ter certeza também, junto com vários outros que já acreditam, que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículos 24 e 25, também fala que o Monte Sinai fica na Arábia. Vamos juntos conhecer essa bela história. Esse é o local onde eles afirmam ser o Monte Sinai, no Egito. Fica próximo do Mar Vermelho. Tem muita indicação importante. A rainha Helena mandou construir, na verdade, Constantino, igrejas no local. E as pessoas vão visitar esse Monte Sinai. E vai muita gente. Assim como visitam as pirâmides, também visitam o Monte Sinai. Eles acreditaram que a passagem pelo Mar Vermelho aconteceu em Nueiba. E na verdade, não foi, porque fica mais embaixo, a montanha do Sinai. As autoridades sauditas sempre souberam que o Monte Sinai fica no território deles, mas mantiveram isso em secreto para o mundo. Eles não queriam que ninguém soubesse que lá era o Monte Sinai. Então, o Monte Sinai tradicionalmente fica no Egito, mas ele fica do outro lado. O verdadeiro Monte Sinai fica do outro lado, na região da Arábia Saudita. Esse ainda é o Monte Sinai no Egito. Tem uma bela paisagem, um local tem lógica de ser, porque é montanhas, mas você vai ver que não existe nada que possa provar realmente que esse lugar é o Monte Sinai, dito na palavra de Deus, principalmente em Êxodo. Agora você já está vendo o Monte Sinai
lá na Arábia Saudita. Esse morador garante que aquele fundo é o Monte Sinai. Clyde Morgan era um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, ele fez um sobrevoo sobre o Monte Sinai da Arábia Saudita. E essas imagens foram muito importantes. Vocês podem notar que a parte de cima do Monte Sinai é preta. E logo eu vou te explicar por que ela é preta. E a partir dessas imagens, em 1950, algumas pessoas foram para esse local, fizeram vídeos, fizeram imagens, mas foram presos e tudo que eles filmaram foi levado de volta. Foi confiscado deles, então ninguém soube disso. Passaram-se os anos, outras pessoas foram tentando, conseguiram-se algumas imagens, você está vendo algumas imagens, algumas delas foram imagens feitas sem autorização. Esse é o lugar onde foi falado Shelim, o lugar onde o povo de Deus parou, onde tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água. Hoje tem mais do que 70 palmeiras, mas continua tendo 12 fontes de água. Então, uma prova muito importante do Êxodo, porque o Elim existe, o oásis existe, e são essas imagens que você está vendo com as 12 fontes. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha e sairão águas e o povo beberá. Essa é a rocha que Moisés tocou para que a água pudesse jorrar para o povo beber. E esse é o caminho que a água fez para descer até o povo. A rocha fendida, ela está aí na Arábia Saudita. Então ela descia nessa posição que você está vendo nessa imagem, ela descia a água até o povo. E era muita água. E a água doce, água boa, água refrescante para o povo de Deus beber. Você vai ver isso em Êxodo 17, no versículo 6. Então está aí a rocha onde possivelmente Moisés fez a água descer. O milagre que Deus permitiu ao povo judeu, porque eles estavam com muita sede. Um monte fendido. E realmente, olha gente, é muito bonito esse lugar. Esse lugar é belíssimo. Essas rochas então faz diferença. Eles partiram de Refidim e foram para o deserto do Sinai e acamparam-se ali no deserto, de frente ao monte. Olha só o monte. Esse é o Monte Sinai. Vocês podem notar que a parte de cima do Monte Sinai é preta e do meio para baixo são pedras normais, edificação normal de uma pedra, de uma montanha. Mas a parte de cima, ela é preta. Por quê? E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Você vai ver isso em Êxodo. A parte de cima do Sinai queimou quando Deus desceu para falar com Moisés. Toda a parte de cima queimou. E aí todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Êxodo 20, versículo 18. Esse texto deixa claro que esse monte pegou fogo. No Egito, você pode notar que não tem nada. Esse local também é muito importante. Esse local é o altar que foi levantado para o bezerro de ouro que Arão fez. E Arão tomou ouro das suas mãos e formou com ouro o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então o apresentou aos israelitas falando: esse é o vosso Deus. Nessas pedras existem imagens de vacas, de bezerros, que faz alusão a que realmente esse é o lugar onde foi feito o altar para colocar o bezerro de ouro. Esse local, também na Arábia Saudita, foi todo cercado. Ninguém pode entrar aí. Existe uma cerca ao redor desse altar. E realmente você pode notar, são muitas imagens de vacas construídas nessas rochas.
Naquele dia que Moisés desceu e viu a abominação contra o Senhor, a ira de Moisés era muito grande, que ele quebrou as tábuas da lei. E naquele dia, 3.000 pessoas foram mortas. Olha, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Próximo ao local foram encontradas um cemitério com milhares de pessoas. Esse é o local que você está vendo. É um cemitério com milhares de pessoas. Moisés então escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24:4. Esse é o local onde ele levantou esse altar. Você está vendo ali que existem pedras brancas, redondas e quadradas? Essas pedras faziam parte das 12 colunas que foram levantadas. Existia mais material importante nesse local, mas os árabes pegaram muita coisa dessa região e levaram para construir uma mesquita. E ninguém sabe o que foi que eles tiraram daí. Mas haviam muitas outras coisas que eles gostaram e levaram para a nova mesquita. Então esse é o local bíblico de Êxodo 24, versículo 4, onde mostra que Moisés levantou um templo com 12 colunas. E esse é o local desse templo. E a imagem dele é belíssima também. Foram construídos com pedras colocadas umas sobre as outras. Não foi um templo que tinha cobertura, nada disso. Ele levantou algumas partes e fez 12 colunas. E era isso o local onde eles reverenciavam o Senhor por causa da palavra que ele tinha trazido ao povo de Israel. Também ficou sem o povo conhecer, sem o mundo conhecer durante todos esses anos. É tempo demais. Porque o êxodo aconteceu por volta de 1450, 1400 antes de Cristo. Então estamos falando de muitos e muitos anos. E tem muita coisa preservada nesse lugar. A nossa vontade é que a Arábia Saudita permita que os arqueólogos consigam fazer mais escavações nesse lugar, ou nesses lugares. E eles vão conseguir achar muitas coisas ainda, com certeza. Essa imagem para mim é interessante, olha, parece que uma asa de um avião, asa sul, asa norte. Lembra, por exemplo, o Distrito Federal. É algo interessante de se ver. Outra descoberta foi no lugar onde eles passaram, o povo de Deus passou, no Mar Vermelho. Encontraram muitos objetos embaixo do mar, parecendo rodas, parecendo carruagens e várias outras coisas. Mas os árabes não permitiram estudar melhor esse local. Apenas conseguiu algumas imagens que provam que houve a passagem do povo de Deus nessa região. Essa é a caverna onde Elias esteve, cuidado pelo Senhor, quando ele fugiu de Jezabel. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Você está vendo agora onde Jetro morava. Jetro com suas filhas e acredito que Moisés. E este é o poço onde as filhas de Moisés tiravam água para levar. E pode ser o poço onde Moisés encontrou com as filhas de Jetro. O lugar está bem preservado. Muitas outras inscrições foram encontradas, essa menorá, por exemplo. Mas várias outras inscrições em vários locais diferentes. O que prova que o povo de Deus esteve aí. E já foi feito um trabalho que garante que essas informações que estão nas pedras é datada da época do Êxodo. Então é difícil não dizer que o Monte Sinai seja na Arábia Saudita. Tem provas suficientes que deixam claro. Bezerro de ouro, o templo que foi erguido com 12 colunas, Elim, a
caverna que Elias ficou, a passagem no Mar Vermelho, enfim, são muitos lugares que não tem como dizer que era o lugar onde o povo de Deus esteve quando fugiu do Egito. Fica aí agora para você pesquisar também mais a respeito. Eu coloquei no link na descrição alguns links para você poder pesquisar um pouco mais e também talvez chegar à mesma conclusão que eu cheguei, de que esse é o lugar onde a Bíblia relata que o povo de Deus esteja. Você está vendo o símbolo de um pé, porque Deus disse ao povo que onde eles colocassem a planta do pé, o Senhor daria a eles. Então tem um desenho de um pé. Outra coisa a gente pode pensar. Moisés fugiu do Egito porque ele assassinou um egípcio. Por que ele ficaria no Egito? Continuaria sendo perigoso ele ficar no Egito. Então, com certeza, ele atravessou e foi para a Arábia Saudita, para a região de Midian, onde ele encontrou Jetro, a filha de Jetro, e depois Jetro. E lá ele ficou por muitos anos pastoreando no Monte Sinai as ovelhas de Jetro. Não tem lógica ele ter ficado no Egito. Então aí começa a nossa indagação. O Monte Sinai não é mesmo no Egito, mas sim na Arábia Saudita. Bom, era isso que eu queria te mostrar. E eu espero que você tenha gostado. Como eu disse, pesquise mais. Você vai encontrar mais coisas ainda a respeito do verdadeiro Monte Sinai. Quero te agradecer muito por me assistir. Muito obrigado por me assistir. E que Deus te abençoe.